Graça e paz, amados irmãos. Vamos continuar o nosso estudo no livro do Apocalipse. Desta feita, nós vamos estudar a lição de número 2 da Escola Bíblica Dominical, no capítulo 2 de Apocalipse, a carta à igreja de Éfeso. O texto básico se encontra em Apocalipse 2, versículos de 1 a 7, que diz o seguinte: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. O versículo-chave, a parte-chave deste trecho é o seguinte: Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Tenho, porém, contra ti, isso está no versículo 4, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Vamos fazer o estudo nesta manhã a respeito desse assunto. Apocalipse capítulo 2, de 1 a 7, a carta à igreja de Éfeso. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, te agradecemos pela leitura da tua palavra e te pedimos que apliques, ó Pai, aos nossos corações aquilo que lemos, para que tiremos lições úteis e importantes para a renovação da nossa fé. Dá-nos a tua graça, a tua paz, o teu perdão, livra-nos do mal, oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Meus irmãos, a igreja de Éfeso é, no livro do Apocalipse, a igreja que deixou de amar. Esse é o tema da lição de hoje. Quando o assunto é Éfeso, tudo é grande, tudo é maximizado. Era a maior cidade da Ásia na época, o maior centro comercial, tinha o maior porto, as maiores inovações arquitetônicas, as maiores manifestações religiosas com altares ao imperador, adorações explícitas ao deus Eros, escolas de magia e o grandioso templo de Diana, ou Artemis, cuja veneração era mesclada com as prostitutas cultuais à disposição dos devotos. Nesse contexto hedonista, nesse contexto luxuriante e devasso, é que a igreja de Éfeso foi criada, foi instalada. E foi aquela que mais recebeu oportunidades em termos de doutrina e amor. Fruto do amor votado de Paulo, Áquila, Priscila e Apolo, que trabalharam para o crescimento, para a instalação e o crescimento daquela igreja. Foi cenário da primeira escola teológica da Ásia, receptora dos maiores tratados teológicos escritos por Paulo, que foi a carta aos Efésios. Pastoreada também pelos melhores discípulos de Paulo, como Tíquico e Timóteo. Foi fortalecida por João, o apóstolo do amor, que ali escreveu o seu evangelho e suas 3 epístolas, segundo nos dizem Irineu e Eusébio, pais da igreja. Por conta dessa atuação intensiva, um grande impacto foi sentido na cidade e em toda a região. O comércio sexual e religioso pagão entrou em declínio.
as práticas ocultistas caíram em descrédito e o evangelho, a partir daí, foi disseminado por toda a Ásia. Em primeiro lugar, quem escreveu ou trouxe a mensagem para a igreja de Éfeso? Essa mensagem que se encontra no livro do Apocalipse. João recebeu essa revelação para a igreja de Éfeso, e essa revelação visava tanto aquela igreja como a comunidade cristã em todos os lugares, em toda a face da terra e em todas as épocas. Porque no final de cada carta, inclusive da carta aos Efésios, no caso da igreja de Éfeso, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Isso está no verso 7 da carta à igreja de Éfeso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que igrejas? As 7 igrejas da Ásia e a igreja de todos os tempos. Jesus é o autor desta mensagem. Jesus é o soberano que traz em suas mãos as 7 estrelas, que elas fazem referência ou são referência à liderança espiritual que ele mesmo constituiu e mantém em sua mão. Aqui nesta carta, como em todas as 7 cartas, quando João escreve ao anjo da igreja, os comentaristas dizem alguns dizem que o anjo da igreja, que é o anjo que toma conta ou que ministra a igreja, seria o pastor da igreja. Outros dizem que é o anjo que cuida da igreja, a mando do Senhor Jesus. Seja como for, sendo o pastor ou sendo um anjo, a referência que Jesus faz é ao anjo da igreja de Éfeso. Ele caminha entre os 7 candeeiros. Vejam que ele diz aqui, estas coisas, no capítulo 2, verso 1, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ora, nós sabemos que as 7 estrelas são as 7 igrejas. Aliás, os 7 anjos. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, Jesus Cristo passeia no meio da igreja, no meio das 7 igrejas, segurando as 7 estrelas, ou seja, tendo sob seu controle os anjos, um de cada igreja. João reconhece ser Jesus glorificado falando com ele, enquanto Jesus caminha entre as igrejas. Assim também o Senhor se revela a nós e ao mundo por intermédio da sua igreja. Em segundo lugar, quais foram os elogios que o Senhor Jesus fez àquela igreja, a igreja de Éfeso? Bom, desde o início nós sabemos que a igreja de Éfeso foi fundada num ambiente pagão, num ambiente de devassidão, no ambiente da cultura helenística, da cultura grega, que era uma cultura voltada para os prazeres, para as coisas mundanas. E a igreja entrou nesse ambiente para fazer diferença, para mudar a situação daquela sociedade. E eles tiveram, os irmãos daquela igreja, tiveram de enfrentar lutas e desafios, superar desavenças entre si, resistir à sedução do mundanismo, do secularismo, e às perseguições que vinham do paganismo, que vinham das religiões pagãs da época. E o pior de tudo, tiveram de combater as ardilosas investidas dos falsos mestres e falsos apóstolos. Neste ponto, o Senhor os elogia. É o primeiro elogio que o Senhor faz à igreja de Éfeso, pois suportaram as mais duras provas e não desanimaram. Portanto, o Senhor Jesus via na igreja inúmeras virtudes dignas de elogio. Ele conhecia
as obras. Como ele diz, conheço as tuas obras, o teu labor, ou seja, o teu trabalho, a tua perseverança, ou seja, a tua manutenção na fé, a tua perseverança, porque eles seguiram a Cristo no contexto de perseguição política, religiosa e cultural, que não era e ainda não é tarefa fácil, pois requer paciência, persistência e constância, ou seja, requer perseverança. E que puseste à prova, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Ora, essa repulsa não é aos ímpios, mas aos falsos mestres que entraram na igreja e tentaram corromper a fé. Gente que misturava o evangelho ao misticismo e às filosofias pagãs, induzindo os incautos, os desprevenidos, aqueles que não estavam atentos à doutrina, à libertinagem. Conheço a tua reprovação aos falsos apóstolos. Eram esses que foram postos em julgamento pela igreja e foram achados falsos, como Jesus Cristo disse aqui. Puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Então a igreja de Éfeso se manteve fiel à doutrina. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Ou seja, a igreja perseverou, a igreja suportou provas e não esmoreceu. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. No versículo 6, antes de nós analisarmos essa parte, nós encontramos que o Senhor elogia a igreja também, dizendo que tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. É ainda um ponto de elogio do Senhor àquela igreja. Tu odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Ora, esses nicolaítas eram membros da igreja que traziam um ensino herético que usava uma desculpa para encobrir o pecado e a impureza. A filosofia deles é que eles eram mais crentes, mais santos do que os demais. E como eram mais santos, tinham mais conhecimento da palavra e, consequentemente, afrouxavam a doutrina e davam ensinos que faziam com que os irmãos esquecessem da doutrina e se aproximassem da doutrina mundana, ou seja, das coisas mundanas. É o que nós chamamos hoje de liberalismo teológico. Ora, não tem problema nenhum. Se você fumar, se você beber, não é problema nenhum. Se você participar dos cultos pagãos, desde que você não esteja em espírito
nesse culto, você pode estar presente nessa reunião social. Não há problema. Então, os nicolaítas afrouxavam a doutrina, porque eles se julgavam espirituais demais e não iriam se contaminar com o paganismo. Consequentemente, aqueles que seguissem as suas doutrinas estariam iguais a eles. Esse era o pensamento. Então, eles não queriam cumprir a doutrina como a igreja ensinava e, logicamente, queriam levar outros com eles. Essa conduta da igreja contra as obras dos nicolaítas agradou o Senhor, e o Senhor elogiou a igreja. Mas, em seguida, meus irmãos, nós vamos ver que o Senhor trouxe as repreensões àquela igreja. A igreja de Éfeso rejeitava o mal, perseverava e era paciente. Mas o amor a Cristo não era mais fervoroso. O verso 4 nos diz isso. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, porém, ou lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. O povo de Éfeso, ou a igreja de Éfeso, se esforçou tanto, trabalhou tanto, perseverou tanto na doutrina, que se esqueceu do principal, que era o amor. A doutrina passou a ser estéril, não produzia obras de amor. E essa é a repreensão que o Senhor Jesus faz para essa igreja. Preservar a doutrina e praticá-la é fundamental para o progresso espiritual. Mas tudo se perde se não agirmos com amor. Não é a ciência, o conhecimento teológico, e sim o amor, a marca do verdadeiro discípulo de Cristo. Se deixarmos de cultivar o amor, de exercê-lo na convivência cristã e em nossa conduta diária, então tudo que sabemos, tudo que fazemos e tudo pelo qual lutamos perderá o valor. As pessoas precisam ver o amor de Cristo em nós para que as nossas palavras causem impacto na vida delas. Até mesmo Deus se alegra mais com o amor que demonstramos por Ele do que com as obras, do que com o trabalho que realizamos para Ele. Então Jesus diz para a igreja, lembra-te, pois, de onde caíste, ou seja, volta ao início, volta às primeiras obras, arrepende-te. Esse voltar significa dar meia volta, voltar ao início. Arrependimento é mais emoção, aliás, é mais que emoção, é decisão. Arrependimento é tomada de posição, é uma volta, é deixar aquilo que se está fazendo e voltar àquilo que é certo. Lembrar-se de onde caiu, sem que decida voltar e recomeçar, não passa de remorso, não é arrependimento. Isso não muda nada. Arrependimento é mudança de conduta, é mudança de comportamento, é mudança de direção e de intenção. É deixar de praticar aquilo que fez o amor esfriar. Volta à prática das primeiras obras. Veja, que obras? As obras de amor que eles praticavam no início. Volta à prática das primeiras obras. O arrependimento verdadeiro não apenas nos afasta do pecado, mas restaura em nós o prazer pelas obras de justiça feitas em amor. Amar os irmãos, amar as pessoas, praticar obras de amor é a verdadeira conduta do cristão que aprendeu a ser seguidor de Jesus Cristo. Se não venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, ou seja, você vai deixar de ter a minha luz. Você vai deixar de ser a igreja que brilha, a igreja que resplandece no mundo.
Jesus Cristo disse que moveria o candeeiro, ou seja, apagaria a luz da igreja se ela não voltasse à prática das primeiras obras. Nós refletimos a luz de Cristo quando temos identidade com Ele. Sem amor não há brilho. Infelizmente, apesar da advertência, a igreja em Éfeso deixou de brilhar porque deixou de amar. Então, meus irmãos, para nós hoje, o que é que nós podemos tirar como lição? O Senhor Jesus termina com um conselho e com uma promessa. Vejam bem, quem tem ouvidos, ouça, o verso 7, o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça. Você, irmão, que está vivendo a vida cristã, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Essa é a promessa. O conselho é, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Existe um prêmio certo a quem perseverar, mas também é certo que só existe vitória porque existem batalhas. A vida cristã impõe uma batalha constante contra principados e potestades e contra os prazeres mundanos e contra nós mesmos, nossas fraquezas, nossos desejos carnais. Nesse caso, vence aquele que persiste em sua fidelidade ao Senhor, mesmo que isso lhe custe tudo. O prêmio é comer da árvore da vida, ou seja, desfrutar da vida eterna com Deus, no paraíso de Deus, na plenitude do seu amor paternal. Nós aprendemos na lição de hoje com o erro de uma igreja que deixou de amar, que se envolveu tanto com o ativismo, tanto com a doutrina estéril, que perdeu o seu primeiro amor. Mas se fosse hoje, se fosse entre nós, poderíamos mostrar ao Senhor que mantivemos acesas as chamas do primeiro amor? Essa é uma pergunta que fica para nós. Como estamos vivendo? Estamos vivendo em amor ou estamos vivendo a doutrina fria? A palavra, a letra que mata, e não o Espírito que vivifica. O Espírito que vivifica é o Espírito que nos enche do amor de Deus. A compaixão, o amor, o cuidado, o zelo, o interesse pelas pessoas mostra que temos amor ao próximo. Se temos amor ao próximo, nós temos amor a Deus. Por quê? Porque vivemos segundo o ensino de Jesus Cristo. Amai ao próximo como a ti mesmo. Ame ao próximo como a si mesmo, que assim você estará amando a Deus. Ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o mandamento do Senhor Jesus. Que nós tenhamos entendido esta lição e vivamos em amor. Vivamos não igual à igreja de Éfeso, que abandonou o primeiro amor, mas voltemos à prática das primeiras obras, se não estamos fazendo assim. Arrependamos das nossas condutas e façamos aquilo que o Senhor Jesus nos ensina nesta carta e ensinou à igreja de Éfeso. O Senhor nos abençoe, nos faça entender assim e nos ajude nesta caminhada cristã, que é difícil, é dura, mas é uma caminhada para a glória, para que possamos estar com o Senhor quando Ele voltar para buscar a sua igreja. Ele nos abençoe hoje e eternamente. Amém.